Hoje é dia de Papo Veritá e no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma frase que uma paciente muito especial disse pra gente: salva muito mais que dentes. Ela disse isso o dia que a gente concluiu, né, que o dente dela estava salvo, que ela chegou aqui achando que ia ter que extrair. E aí passou um tempo numa outra consulta e até no Instagram ela comentou em um vídeo meu: salva muito mais que dentes. E isso foi uma frase que me marcou a Paty, né, Paty? E registrou, assim. E recentemente eu fiz uma reunião de feedback com uma colaboradora nossa que está em fase de treinamento. E aí ela até chorou, tadinha. Mas ela reportou o quê? Que as colegas dela, da escola, contavam cenários muito ruins dos estágios. Experiências ruins, né? Isso. Ela chegou a me contar também. Então a gente tem aqui estagiária de técnica de saúde bucal. E ela chegou com uma impressão do estágio contada pelas colegas. Ah, que dentista é estúpido, que paciente é sem educação, que na rotina de uma clínica odontológica a gente não faz nada que a gente aprende, que aqui na escola ensina assim, chegar lá na clínica, é tudo diferente, ninguém faz nada disso. E um monte de caraminhola, né, na cabeça dela. E aí quando ela chegou aqui, ela fala que ela chegou aqui por Deus. Eu também acredito que Deus mandou ela aqui, porque realmente ela é uma menina muito boa. E aí ela fala que não, que é tudo exatamente do jeito que ela aprendeu, aprende até mais do que ela viu no curso, que faz tudo bem certinho, que aqui não tem dentista estúpido, não tem paciente sem educação, não tem briga, é tudo em harmonia, tudo funciona como música, né? E quando a paciente traz pra gente que a gente salva muito mais que dente, eu me conecto muito com essa vibe, sabe? Da harmonia, das pessoas envolvidas com o mesmo objetivo, que a gente salva dente, mas a gente também ressignifica a experiência das pessoas em odontologia. Acho que esse daí, na verdade, é o principal. Porque eu vejo que muitos chegam aqui com uma experiência ruim anterior. A maioria. E aí, depois que passa pelo primeiro contato, já fala, é diferente. Tudo começa na primeira consulta, que já é um processo totalmente diferente e que não é aceito por todo mundo. Então, assim, o que é o diferencial da CM? Não é para todo mundo. Ah, e você tá falando em relação a preço? Não. Sobre um processo de aceitar um diagnóstico, mudar padrões e hábitos, padrões de conduta, padrões de comportamento, sair do caminho da doença e começar a andar no caminho da saúde e por um acaso fazendo procedimentos odontológicos. É realmente quem está disposto a melhorar a saúde. Porque se não tá, se só quer comprar um procedimento para sanar uma dor imediata, não fica, não é para essa pessoa. Não é pra... Se você é uma pessoa que só apaga incêndio, esse vídeo e essa clínica não é para você, né? Agora, se você é uma pessoa que quer entender o porquê que o dente sempre quebra, o porquê que você está sempre extraindo o dente, o porquê que as consultas odontológicas são sempre um cenário de horror, porque só vem no consultório com dor, né? Com trauma, aquele negócio todo. Tem gente que chega aqui suando, né? Aí sim, se você quiser que as coisas façam sentido na sua cabeça, aí sim, provavelmente você vai aceitar o processo CM. A gente acabou falando sobre isso, né? Que a CM é um processo. Um processo. É porque é uma coisa que não dá muito para entender da sociedade. No sentido de área médica. Eu vou no médico para fazer um check-up. Eu estou procurando o médico como uma forma ali de prevenção. Ele vai me pedir exame de sangue, por exemplo.
Aí eu vou lá, faço o exame e levo no retorno pra ele. Aí ele fala, aqui deu alteração. Faz um ultrassom. Aí eu vou lá, faço o ultrassom. Aí eu volto. Então, aqui a gente vai ter que acompanhar por determinado tempo. Aí, vamos supor, acompanhou. Faz o exame de novo. Vou lá e faço. Então, vai ter que realmente fazer um processo cirúrgico para tirar determinada coisa. Tô dando um exemplo de qualquer coisa, tá? Mas no sentido de, por que a pessoa, quando se trata do médico, ali como saúde às vezes do corpo como um todo, ele faz todo esse processo, ele busca por isso. Tem gente que até fala que médico que não pede exame é ruim. Porque, tipo, tá deixando, né, de lado. Então, assim, se a pessoa faz todo esse processo, por que pra boca, pra saúde odontológica da boca, bucal, a pessoa não faz? Ela só vai pra poder, tá doendo, quebrou, não sei o que. Sabe, por que não faz esse acompanhamento e aceita também quando a gente expõe pela primeira vez, seja por ligação ou no WhatsApp, que a gente manda tudo que a gente faz? Por que eu não consigo entender, por que a pessoa na hora de ler aquilo não vê esse valor que no médico, por exemplo, às vezes a primeira consulta dele é só fazer uma prescrição de um exame, sabe? Tipo, eu vou solicitar um exame tal, pronto, foi aquilo e pronto. E a gente faz análise intrabucal, faz a limpeza, faz o escaneamento, faz um punhado de coisa e o povo ainda não, sabe? É difícil entender. Uma consulta médica de um bom médico, um médico top hoje, aí eu tô pondo assim, no mínimo, no mínimo 500 a 600 reais, sim, no mínimo. E os médicos não sensibilizam não. Eu quero atender pouco, quero cobrar bem, paga no Pix ou no dinheiro aí e não me enche o meu saco não. A gente vai, é atendido pelo médico, faz o exame, tem o retorno. Eu já tive médicos particulares que eu tinha que pagar retorno. E tudo se estabelece. Agora, na odontologia, eu falo, né? Toda vez que eu vou explicar para os alunos lá do MPC, eu falo, gente, como é que você faz exame clínico sem limpar? Não tem como, né? Como você vai ver, né? Então, nos dentes, gente, não tem como a gente fazer examinar. Sabe quando o médico você senta lá na maca, o médico vai pôr a mão no você, examinar, escutar? Então, o dentista, não tem como ele fazer exame, pôr a mão em você, olhar seu dente, sem limpar ele. É igual você deu uma analogia uma vez pra mim, que é igual o vidro sujo. Você não tá vendo o que tem do outro lado. Limpa ele primeiro, pra depois você ver. E aí, assim, às vezes os pacientes falam assim, mas escovei meu dente pra vir. Não, gente, nós estamos falando de tártaro, nós estamos falando de uma restauração mal polida, nós estamos falando de uma mancha. E aí nós já falamos em vídeos anteriores, acho que foi o último, a gente já falou que o que? Manchinha, tem que ver o que é, investigar o que é, tem que analisar a mancha. Pode ser uma coisa, pode não ser. E aí, no momento de fazer limpeza, é hora de polir, secar a mancha, ver se ela tiver porosa é uma coisa, se ela não tiver porosa é outra coisa. É um cenário analítico gigantesco, imenso. Eu não consigo fazer limpeza rápido. Eu demoro. E às vezes, se tiver muito tártaro, às vezes eu falo para o paciente, a gente vai ter que retomar, porque não dá tempo, você tá cansado, eu também eu fiz meu exame clínico com base, né, um exame inicial, a gente vai ter que retomar. Então, é algo que não passa, não entra na minha cabeça, sabe? A gente ficar... Abre a boca, deixa eu dar uma olhadinha. Conta. 1, 2, 3, 4, 5 buracos. Você tem... esse termo. Você tem 5 cáries pra tratar, gente, pelo amor de Deus. Você tem uma doença estabelecida que é a cárie que tá dando buraco no seu dente. Vamos mudar o comportamento da cárie? Pra você não ter essa doença de novo? E quando eu saí da faculdade, Paty, era exatamente assim que a gente estava treinando a fazer. Conta. Não achou buraco, não tem nada pra fazer. Você lembra disso? Lembro. Mapa de procurar buraquinho da cárie, mapa de procurar defeito no osso, né? Que muitos clínicos saem da faculdade, parece que esquece da sonda periodontal. Nem sabe o que é. Sonda? Que sonda? E a sonda periodontal
um instrumento que ajuda a gente a ver perda óssea. E parece que as pessoas esquecem. Não, na verdade elas estão abrindo, dando uma olhadinha, não estão nem gastando o instrumental, mandam embora. Você falou, me fez lembrar uma vez que eu tava com uma paciente que eu já estava fazendo acompanhamento. O periodontista liberou para fazer a horta. E aí a gente combinou com a paciente, foi tudo escrito e ela assinou, né, que estava ciente, que ela ia ter que estar sempre indo no periodontista. Então, ela vinha comigo na horta, mas aí nesse mesmo mês ia no periodontista, para saber se tá tudo certo. Um acompanhamento rigoroso. Rigoroso. E aí o periodontista dela mudou de cidade. E aí ela teve que caçar outro. E aí ela falou que achou um outro. Aí eu peguei e perguntei, tá, mas eu quero saber qual a profundidade de sondagem. Mandei por escrito, solicitando, e em milímetros, porque aí eu vou acompanhando como é que tá. E aí a sonda milimetrada que a gente usa, ela é milimetrada. Então é 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Eu não tive resposta do que eu solicitei. E quando a paciente, eu também orientei ela para na hora de falar com o dentista, ela falou assim, não tem, como é que é o termo? Tipo, não tem. Não tem medição? Tipo isso, sabe? Mas eu fiquei assim, como não? Ele usou esse instrumental e não mostrei. Ela, não sei. Eu falei, então repara na próxima consulta. Não usou. Aí ela voltou falando. Voltou em outra consulta, voltou falando. E eu falei assim, pede pra esse profissional me passar o CRO dele. E eu fui consultar se era periodontista. E aí não era. E eu pedi o contato. Não quis passar. Eu falei assim, olha, eu te aconselho a olhar algum periodontista. Porque às vezes é um clínico geral que está fazendo a parte de periodontia, fazendo, e não tá dando para eu ter parâmetro. Eu preciso realmente de algo bem assertivo. E aí foi quando ela procurou outro, e aí sim. Aí achou aquele monte de bolsa, um monte de sangramento, área em progressão, destruindo o osso. Isso. O mesmo osso que a Patrícia estava tentando movimentar o dente. Exatamente. Osso doente, movimentar o dente, o que vai acontecer? Perde mais. E aí o desfecho foi para a movimentação. Então o aparelho ficou como se fosse uma contenção, uma splintagem, sabe? Espera eu apagar esse incêndio, depois você volta. Se Perdeu um monte de... Quantos meses de tratamento? 4 meses. Foi, na verdade foi mais, né? Porque foi 2 meses até ela achar um segundo profissional. E aí foram 4 meses que eu não pude fazer movimento porque o periodontista não liberou eu movimentar. E aí, então foram aí uma média de 6 meses sem, como fala, sem evolução. Atrasou, prejuízo de tempo. Aí o paciente fala assim, o aparelho é muito ruim, fiquei anos de aparelho. Não, você não ficou anos de aparelho. Olha a confusão que foi todo o tratamento. Exatamente. Toda vez que um de vocês fala, fiquei anos de aparelho, na nossa mente já vem assim, deu muito B.O. no meio do caminho. Porque não é assim que tem que ser. Ou tipos de aparelho, né? Ou tipo, que às vezes o paciente que usa aparelho ortopédico já soma o ortopédico com o ortodôntico. Não sabe muito explicar. Aí fala, eu fiquei tantos anos, aí você fica, qual aparelho você usou? Aí quando falou ortopédico, não, é entendível. Porque ele tem que ficar aquele certo tempo mesmo. Mas essa parte aí é uma coisa que também do procurar especialista. No médico você não vai lá e procura o especialista? Procura o especialista quando a gente solicita. Pensando nisso, eu vou te convidar a falar no próximo Veritar sobre a tua especialidade. Porque quando a gente fala, quando eu falo, minha sócia é ortodontista, aí o povo fala, que coloca aparelho. Gente, o ato de colocar aparelho é um ato, tipo, mínimo que um ortodontista tem que exercer, né? É muito além do ato de instalar um aparelho. E aí eu quero que você venha contar para esse povo aí o que é. Porque também tem uma triste realidade de mercado que é o não especialista colocando aparelho.
Então, o especialista em aparelho não é só quem coloca o aparelho, é muito além. Tem muita gente que coloca aparelho e não é especialista. Vai ser importante eu falar sobre isso aqui. Tá bom? E se você teve alguma dúvida ainda sobre, ou uma curiosidade sobre o que é que a Poliana e a Patrícia fazem na CM de tão diferente, que fazem os pacientes falarem frases tão impactantes, deixa nos comentários. A gente vem aqui contar mais. Isso. Beijo.